Então, capítulo 18, sexo e corpo espiritual, segundo parágrafo. Segundo, nas plantas criptogâmicas, precisa de falar de novo a data, não precisa não, né? Porque aí você já quer que fale? Tem que falar. Então, hoje, 27 de fevereiro de 2016, né? Isso. Então vamos lá, agora é Evolução em Dois Mundos do mesmo André Luiz, né? Isso. Onde quer que ele esteja, parabéns a ele, porque graças a ele nós estamos podendo desenvolver a nossa inteligência. Que Jesus o abençoe, o ampare, o faça muito feliz, onde quer que ele esteja, né? Então, nas plantas criptogâmicas, celulares e vasculares, ensaiara longamente a reprodução sexuada na formação de gametos, anterozoides e oosfera, que muito se aproximam aos dos animais e cuja fecundação se efetua por meios análogos aos que observamos nesses últimos seres. Pronto. Eu não vou comentar nada, porque eu não tenho nada para comentar, que são termos técnicos, né? Entendeu? Mas sobre a reprodução sexual, dá para comentar alguma coisa? Reprodução sexual. Eu sou metade de mim mesmo. O certo é eu ser em mim mesmo masculino e feminino. Porque como homem eu sou metade de mim. Como espírito, um dia eu serei total, nem masculino nem feminino. Serei amplo, total. Quer dizer que quando eu chegar ao estágio de espírito, eu não vou ter mais sexo. Eu vou, ao invés de reproduzir, eu vou passar a produzir. Reproduzir é manutenção da espécie e produzir é amplitude da espécie, dilatação da espécie. Como é que seria isso, ampliando a ideia, mirando da reprodução para produzir? Reprodução. Eu mantenho vivo uma ideia concreta no tempo. E produção, eu mantenho viva a mesma ideia, só que não é no tempo, é no espaço. De acordo? Tempo é subdivisão do espaço. Tempo, partes do espaço. Tempo é pedaços finitos do grande infinito. E espaço é o infinito guardado, armazenado num pedaço de tempo. Desse tempo. Num pedaço de tempo. Isso. Então o tempo vai estar sempre presente. O espaço comandado é um tempo de espaço. O espaço comandado. Agora, o espaço usufruído, cujo comando a gente dá o nome de Deus, é um espaço de fora para dentro. Então, enquanto eu não sei viver, me conduzem ao espaço. Quando eu souber viver, eu criarei o meu espaço. Deu a diferença? Quer dizer que você criando seu espaço, você vai estar fora do espaço cósmico? Eu criando o meu espaço, eu sou o espaço cósmico individualizado, que o espaço cósmico é coletivado. Coletivado não vale, não? Coletivado é uma mistura inconsciente, enquanto que o espaço meu é um... Consciente. É consciente. Não tem mistura. São 144 mil que concordam entre si. Entendeu? Mas a discordância, você sabe que ela é necessária para chegar no... A discordância é necessária enquanto eu busco a luz. Quando eu for dono da luz, não há discordância, há concordância. Porque a luz agrupa a energia, as trevas dividem a energia. Divide a energia, né? Trevas, a luz apagou. Isso aqui é trevas. Luz,
é a treva dominada, viu? Porque sem as trevas não há o agrupamento energético. Porque nas trevas é que tem o depósito de energia. Na luz consome energia, então não tem depósito, tem absorvência de energia, absorção de energia. E nas trevas a energia está? Nas trevas é força centrípeta e na luz é força centrífuga, viu? Aí você está querendo dizer que então houve a superação da força centrípeta? Houve a centrífuga se casando com a centrípeta por conscientização. E não prisão. E não como prisão, porque só a centrípeta me propicia o orgasmo desse. Quando eu souber viver, eu gozarei como e quando eu quiser, porque eu poderei fabricar a centrípeta, não é? Girando em rotação a minha centrífuga. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Viu? E daí eu serei dono de mim mesmo. Aí sim, aí você será um espírito. Porque por enquanto você não é nada. Você se agarra no chamado Deus, viu? Quer dizer, queira sim, queira ou não, Deus para mim ainda é uma babá. Isso. Uma babá. Quando o seu corpo morrer, você volta à centrífuga perdido nela, viu? Quando você souber viver, você não volta à centrífuga. Você administra ambas como comandante das duas energias, porque a vida depende das duas energias. Quando você comandar as duas energias que dependerão do seu comando, em nome de Deus. Deu aí, caboclo? E uma perguntinha, curiosidade. Nós estamos no jardim da infância. E quando o espírito chegar a tal magnitude, ele vai poder dizer aquela frase que Jesus nos fala sempre: eu e o Pai somos um. Com certeza. Então ele verá tal Deus. Porque Deus é uma unidade, só que ele verá tal Deus nele, não no Deus. Porque isso não pode. Não é que não pode, é porque o meu Deus é uma energia desconhecida. Quando eu for um espírito comandante da energia, será conhecida. Será conhecido? Tem alguma relação com isso? Em relação a ele ou a mim mesmo? Energia desconhecida. Eu uso a vida e a natureza. Energia conhecida. Eu fabrico a vida e a natureza. Deu a diferença? Então aí agora eu estou começando a entender que eu não preciso de ver Deus. Deus já está em mim. Não, você é um Deus dormindo. Quando você vê Deus, é você que você está vendo. Porque você materializou o infinito dentro do seu finito. Isso, garoto. Gostei de entender isso, né? Achei que maravilha. Maravilha, hein? É difícil de entender essas palavras de Jesus. Eu e o Pai somos um. Exato. Você sabe onde é que está isso? Não. João 10:30. E onde é que está? Vós sois deuses. Também. No mesmo João 10:34. 34. 4 versículos seguintes. Mas você não acha que essas palavras de Jesus para aquela época foi com muita profundidade? E ele sabia, eu acho que ele sabia que quase ninguém iria entender isso que ele falou. Só que quase ninguém iria entender. Só que os ninguéms de 20 séculos atrás são os mesmos ninguéms que estão se fazendo alguém. Sim. Hoje. Sim. Somos nós mesmos. Sim, ele precisou vir 20 séculos antes, porque ele sabia a nossa teimosia, que necessitava de 20 séculos de teimosia. Sim, mas o meu questionamento ampliado é o seguinte: por que eu ia perder a minha energia de falar tal coisa que só seria 20 séculos à frente que o pessoal ia poder captar isso? Ele não perdeu a energia,
ele se desafogou de excesso de energia que estava incomodando ele. Sim, entendo, sim, mas toda a informação, você não acha que ela tem a época certa para ser lançada? Só que a época certa anularia o livre-arbítrio de quem pudesse ir até essa informação. Naquela época não ia anular nada, nós estávamos num pleno jardim da infância. Quem sabe naquela época despertou um chamado Paulo de Tarso. Pensa com calma. Despertou dentro da evolução de Paulo de Tarso. Pois é, mas dentro da evolução de Paulo de Tarso. Então Paulo de Tarso, naquela época, podia estar 20 ou mais séculos atrasado nele com ele para ele, que não tem nada a ver conosco. Aí encaixa, aí encaixa a informação, aí sim. Aí Paulo de Tarso é Paulo de Tarso, nós somos nós. Sim. Paulo de Tarso, se ele atrasou o mesmo tempo que nós, ele foi fabricado como espírito 20 séculos antes de nós. Sim. Nós começamos a treinar como espírito 20 séculos depois de Paulo de Tarso. Entendeu? Nós éramos naquela época gentil da ralé mesmo, aquela ralé do pé grosso. Peão mesmo. E ele não era peão. Não. Porque ter a coragem de recusar aquela riqueza toda, o próprio pai dele deserdou ele, porque não obedeceu o pai. Se Paulo de Tarso tivesse obedecido o pai dele, seria um fariseu até hoje nesse livro. Não teria crescido nada. Então ele, desobedecendo o pai dele, ele deu a oportunidade do pai dele melhorar. Deu ou não deu? E se obedecesse, os dois ficariam parados no tempo. Deu? Deu, tranquilo. Então a desobediência foi ganho para o pai dele, e não um prejuízo para o pai dele. Porque o pai dele perdeu o sossego a partir da desobediência. Só que esqueceu do principal, deserdou o filho, mas esqueceu de que a riqueza dele não era dele, era Deus que permitiu. Pensa com calma. Eu não sabia disso não sabia disso não. Não? Vivendo e aprendendo, né? Eu não sabia não. Até hoje as pessoas falam assim, eu sou dono de quê? Não é dono de nada. Dono. Ele comprou aquilo que o primeiro cercou e murou lá e disse, isso é meu. É meu. Só que o planeta Terra não é filho de quem cercou, é filho de um chamado Deus que deu a possibilidade de ele até aprender o que é fabricar uma cerca para pôr a cerca ali. Entendeu? Está todo mundo errado, Wagner. Sim. Nós somos uns todos. Com certeza. No meu caso, eu era rico. Só que eu não era de fato rico, eu estava rico. Hoje, eu perdi toda essa riqueza. Perdi. Mas hoje eu sei o que é fabricar uma riqueza. Naquela época, eu estava rico jurando que era rico. Vê se deu. Com certeza. Deu a diferença? Pode seguir? Pode seguir. Vamos para o terceiro parágrafo. Depois de muitas metamorfoses, que não cabe num estudo sintético quanto o nosso, caminhou o elemento espiritual na reprodução monogâmica. Eu acho que é monogâmica, viu? E não monogâmica, viu? Eu acho que é monogâmica. Não, vamos tirar essa. Entre as vastas províncias dos protozoários e metazoários, com a divisão e gemação entre os primeiros correspondendo à cisão ou estrobilação entre os segundos. Dentro disso aqui, olha, onde diz aqui, na reprodução monogâmica, entre as vastas províncias dos protozoários e metazoários, com a divisão e gemação entre os primeiros. Nós temos aqui um ovo de galinha, né? Um ovo de galinha, ele contém nele a gema, que é a força centrífuga aprisionada na centrípeta, que é a clara. Entendeu? Agora é preciso que o galo trepe na galinha para poder
germinar um pintinho. Então, o galo leva o princípio inteligente do pintinho, porque a gema e a clara são uma vida em potencial. Então a galinha é vida em potencial. O galo, trepando na galinha, levou o princípio inteligente que penetrou o ovo da galinha. Antes de ser ovo, era um óvulo vestido. Não tinha casca. Deu? Só isso que eu posso falar aí nesse parágrafo, porque tem muita coisa aí que não dá para a gente comentar, porque eu não tenho ciência armazenada para essa facilidade, entendeu? Com certeza. Agora, essa obra Evolução em Dois Mundos tem um adicional que explica essas passagens. Já vou? Que não cabe aqui no nosso estudo, porque senão vai demorar demais. Quem se interessar, adquire essa obra, que é um anexo à explicação da obra Evolução em Dois Mundos. Tá bom? Outro parágrafo. Longo tempo foi gasto na evolução do instinto sexual em vários tipos de animais inferiores, alternando-se os estágios de hermafroditismo com os de unissexualidade para que se lhe aperfeiçoassem as características na direção dos vertebrados. Então, o reino nominal hoje ainda está nesse parágrafo aqui, no instinto sexual. O instinto sexual é reino animal. O nosso sexo ainda é animal, mas a nossa inteligência é nominal. Então, é uma oportunidade para nós estarmos em corpos de homens e mulheres, só que vivendo como espiritualizados e não como animalizados. Entendeu? Depende de cada um de nós. Então, quem nos escuta que for um macho, que na Terra não tem homem, inverta essa polaridade. Quem nos escuta, a mulher que a amar, olhe nos olhos dela e diga: minha querida, você não imagina o quanto eu lhe quero e o quanto eu lhe amo. Gostaria de concretizar a minha vida futura neste corpo ao seu lado, mas se você tiver vínculos com um homem que esse que é o que você gosta, eu desejo toda a felicidade do mundo para você. Eu quero que você seja a mulher mais feliz do mundo, e os filhos que você gerar com esse homem, se você quiser, me dê eles para ser padrinho desses filhos seus, porque eu vou amá-los como se fossem meus. Tem isso na Terra? Não. Quando uma mulher diz que não gosta do homem, ele mata ela, né? Então, é instinto sexual, deu? Ainda fala, ela é minha propriedade. Ah, pois é. Minha propriedade. Ninguém é propriedade de ninguém, porque eu posso aprisionar um corpo, mas eu não aprisiono o que o pensamento, onde o pensamento desse corpo viaja. Com certeza. E o meu gozo está no pensamento, não no corpo. Deu? O corpo é só a ponte do gozo. Deu? Está tudo errado no mundo. Ou corrigimos ou continuamos do jeito que está. Piorando, né? Vamos lá. Agora, outro subtítulo. Hermafroditismo potencial. Hermafroditismo é o que é o nosso futuro. Não ter sexo. Tanto faz o sexo masculino como o sexo feminino. De acordo? Então, hermafroditismo é que é o futuro de um espírito. Um espírito pronto não tem sexo, pode entrar num corpo masculino e agir como masculino, centrífugo. Ou pode entrar num corpo feminino e agir como feminino, centrífugo. Deu? Centrífugo, a busca para entregar. Centrífuga, acolhe para multiplicar. Deu? Deu. Né? Então vamos a
parágrafo inteiro, para depois analisar dentro das possibilidades nossas. Porque nós não estudamos química. Quem não estuda química, isso eu digo, que o principal é estudar. É o principal na vida, estudar. Gradativamente aparecem novos fatores de diferenciação, guardando-se, no entanto, os distintivos essenciais, como podemos identificar ainda agora no sapo macho adulto um hermafrodita potencial, apesar dos sinais masculinos com que se apresenta, sabendo-se que carrega na região do seu testículo positivamente acrescido um ovário elementar aderente, o conhecido corpo de Bidder. Isso aí é transformando ou transferindo isso para a doutrina espírita. O certo é nós sermos corpos que não modifiquem o pensamento do dono desse corpo. Esse corpo pode ser masculino ou pode ser feminino. O que não pode ser é ambos os sexos exteriorizados no chamado homossexualismo. O homossexualismo é uma precariedade provisória onde a criatura se perdeu nesse homossexualismo. Uma série de circunstâncias. Noutra ocasião, se você quiser, a gente fala sobre homossexualismo, se ainda não falamos, porque eu não me lembro se já falamos. O planeta Terra é uma escola. Essa escola é para nós aprendermos a viver. Se é para aprendermos a viver, vale tudo, menos o certo, entendeu? Porque são experimentações existenciais. De acordo? De acordo. Neste parágrafo não tem mais nada o que falar. É? Então vamos seguir, né? Se extirparmos o testículo, o ovário atrofiado começa a funcionar por atuação da hipófise, conforme experimentos comprovados, convertendo-se num ovário adulto. Perfeito, mas isso são experimentações mecânicas que não solucionam o problema. A verdadeira experimentação é espiritual. E para ser espiritual, não precisa vir ao corpo. Mentalmente eu faço essas experimentações. Deu aí? Eu existo para pensar e não para multiplicar pensamentos automatizados no ter feito. Eu existo para pensar. Outro parágrafo. Ocorrência inversa é verificável em 5 a 10% de galinhas adultas. André Luiz cita animais, mas que isso vale para o ser humano. De acordo? Então, ocorrência inversa é verificável em 5 a 10% de galinhas adultas, isto é, nos indivíduos psiquicamente dispostos, das quais, se retirarmos o ovário esquerdo, também consideravelmente desenvolvido, o ovário direito rudimentar transubstancia-se num testículo que se vitaliza e cresce na sua parte medular, até então inibida pelos estrogênios do ovário esquerdo. As experiências no corpo biológico, que é o meu laboratório, o meu rato de laboratório, é para eu aprender com o espírito. Deu? Deu? Deu, tranquilo. Nesse fenômeno, aumenta-se a crista, cantam tipicamente a maneira do galo e adotam-lhe a conduta sexual masculina. Aí não tem comentário nenhum para fazer, tá bom? Com certeza. Registramos esses fatos para demonstrar que entre todos os vertebrados, e muito particularmente no homem, herdeiro das mais complicadas experiências psíquicas, nos domínios da reencarnação, apenas os caracteres morfológicos dos implementos sexuais estão submetidos aos princípios da genética. Isso porque não é só a figuração das glândulas sexuais
que se mostra bipotencial até certo ponto, pois todo o cosmo orgânico é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas da personalidade. Eu fiz aqui alguma coisa aqui sobre isso aqui, né? Isso porque não é só a figuração das glândulas sexuais, tal, não é? Vamos ver aqui, 139A. Nós colocamos aqui, ó, tudo isso vem nos mostrar que estamos entregues à própria sorte, escravizados na dependência de um corpo, à deriva e sem comandante. Então, a doutrina espírita é para nós começarmos a treinar a comandar nossos corpos. Comandando nossos corpos, nós seríamos espíritos sem sexo, comandando um corpo ou masculino ou feminino. Se for masculino, vai exercitar os trabalhos masculinos. Se for feminino, vai exercitar os trabalhos do lar. A mulher trabalhar fora é um erro. Ela adia a evolução dela como mulher. Falei claro? Depois, se alguém tiver dúvida, a gente amplia aí as informações. Então, repetimos sempre, sou o que sou, no momento nada. Hoje, dependo de um corpo para entrar na vida. Só que esse corpo é ainda totalmente filho da natureza, quando deveria ser minha criação. Que sou? Não, por causa disso. Se alguém tiver dúvidas sobre isso, estamos disponíveis. Pode seguir? Pode seguir. Ainda dá mais um pouco de tempo, né? Então, outro subtítulo. A ação dos hormônios. A ação dos hormônios. Os hormônios existem porque é uma energia concentrada. De acordo? Para ser energia concentrada, tem que ser força centrípeta dentro da centrífuga. Porque tanto no masculino como no feminino existe essa ação dos hormônios. Tá certo? Atingindo inequívoco progresso em seus estímulos, o corpo espiritual, desde a protoforma psicossônica, nos animais superiores, até o homem, conforme a posição da mente a que serve, determina mais ampla riqueza hormonal. Então, a mente é tudo, o resto é secundário. Certo? Deu aí? Deu. Informação que eu tenho aí. Tem muita coisa aqui que eu não tenho condição de ampliar, porque eu não entendo nada de química. De acordo? Quem entende muito de química é um tal de Gilson Freire. Eu acho que tem alguma obra que ele escreveu que ele fala sobre isso. Mas repito, quem quiser detalhes, né, tem uma obra da Febre que explica esses termos da química. De acordo? As glândulas sexuais, que então mobiliza, são mais complexas. Exercem a própria ação pelos hormônios que segregam, arrojando-os no sangue, hormônios esses, femininos ou masculinos, que possuem por arcabouço da constituição química em que se expressam o núcleo ciclopentano peridrofenantreno, filiando-se ao grupo dos esteróis. Aí também eu não tenho informação nenhuma. Quem quiser estudar, tiver idade e tempo para isso, estude com afinco a química, certo? Porque não adianta nada ser um médico para corrigir doenças corporais sem dominar na plenitude a química. Entendeu? Mas nessa parte não dá não, as glândulas sexuais que estão
que então mobiliza são mais complexas. Um pouco das grandes sexuais, dá para você falar ou não? As grandes sexuais ou não? Falar seria tirar no escuro, entendeu? Porque tem coisas que seria tirar no escuro, né? Entendeu? Então eu prefiro me silenciar. Tem muitos trechos aí que nós vamos só ler o parágrafo e seguir em frente. Que viagem. Se você quiser, até a gente salta aqui, porque senão vai ficar muito enfadonho o nosso estudo. Aqui a gente saltaria 1, 2, 3. Mas não vai dar para entrar na origem do instinto sexual? Na origem do instinto sexual dá. Dá, né? Então vamos lá. Então. Nós estamos soltando por falta de realmente. Falta de recurso. Não é porque falar por falar é estupidez. Encher linguiça não dá, né? Ou falar sem noção. O que mais tem no mundo é gente metida a besta, né? O que mais tem é metida a besta? Então nós vamos na origem do instinto sexual. Isso. E vamos saltando que não tiver. Só na frase aí dá para tirar alguma coisa, a origem do instinto sexual? Dá, mas vamos ver aqui. Origem do instinto sexual é explicar o nascimento da vida hominal, entendeu? No caso, animal. Entendeu? Quem sou eu? Não sei como é que eu vou saber a minha origem. Porque quando fala instinto, a gente lembra do reino animal, né? Então, origem do instinto animal. Todas as nossas referências a semelhantes peças do trabalho biológico nos reinos da natureza objetivam simplesmente demonstrar que, além da trama de recursos somáticos, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que eles sejam próprios. O André Luiz já explicou a origem do instinto animal. Deu? Já explicou. Então, essa parte aí não precisa mais não, né? Então nós vamos as considerações finais. Que ficou, para a próxima ficou lá embaixo. A série você não pegaria. Então, muito bem. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e quem nos escuta, tire proveito, porque não adianta nada escutar uma coisa e não avançar nessa coisa escutada. Nos supere estudando, porque vocês têm mais tempo do que nós. Nós vamos embora e vocês ainda ficarão. Então tirem proveito disso e entendam que eu só posso dizer que estou vivo se acrescentar desbravando o infinito, nunca mantendo o que eu já conheço no meu finito. Finito é provisório e passado. Infinito é a busca do desconhecido. Quem tiver juízo, busca incessantemente o desconhecido. Fim e que Jesus nos abençoe.